meu amigo, minha amiga, mais uma vez aí, grande abraço e sejam bem-vindos ao CDF Concursos. Olha só, aula aqui agora, videoaula muito boa. A gente vai traçar aqui um cronograma interessantíssimo sobre o orçamento público. As leis e os normativos principais aí, você pode olhar em um slide, você está vendo ali o que realmente cai, que é cobrado em concurso, são aquelas regras ali. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Histórico normativo e mais uma classificação aqui, uma classificação do orçamento. Histórico dos normativos, duas portarias importantíssimas, 42 e a 163, e uma classificação do orçamento em tradicional, desempenho e programa. Então é o seguinte, normativos. Então, toda disciplina que você vai estudar para concurso, você vai ter ali um compêndio de leis e regras aplicáveis àquela matéria, àquela disciplina. Então, você tem lá em direito penal, você tem em direito civil, você tem os códigos, você tem a Constituição. Em AFO não é diferente, também tem os principais. Nós já dissemos, já mostramos em outra oportunidade, o conteúdo de AFO. Mas onde está esse conteúdo? Além da doutrina, alguns princípios são da doutrina, esse conteúdo está espalhado nos seguintes normativos. Vamos passar de forma rápida só para você conhecer cada um. E olha só a cronologia, olha aqui comigo, ó. Lá em 64, a Lei 4.320, já conhecida e presente em praticamente todo edital que tem AFO, ela vai estar presente. Não em todos, mas em regra ela está presente. O Decreto-Lei 200 também surge. Em 69 temos a Emenda Constitucional número 1, aqui a Constituição de 67. Então olha só a 4.320. Ela é antes da Constituição, né? Na égide da Constituição de 46, passa pela Constituição de 47, passa pela Emenda de 69 e da Constituição de 88. A 4.320 realmente é de elogiar, né, a qualidade do seu texto feita à época que foi feito, lá em 64. A portaria número 9, de 74, tentou aqui colocar o orçamento do programa em funcionamento, não foi feliz, não conseguiu. E a gente vê aqui, em 1986, o início de uma guinada no orçamento, uma tríade aqui de eventos que fortaleceu e muito as finanças públicas. Vamos falar comigo aqui, ó. Guarde bem, ó. Em 86, tem o Decreto 93872, que tem a sua importância, mas eu queria destacar também, principalmente, a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Em 87, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. Veja só, a gente tem um órgão e agora temos um sistema, então a gente consegue fazer o quê? A conta única do Tesouro. Colocar tudo em uma única conta, em 1988. E em 1988 a Constituição Federal, né, que trouxe ali o PPA e a LDO, o Sistema de Planejamento. Esse sistema de planejamento vai ser detalhado um pouquinho mais à frente, em outra lei. Olha aqui, ó. Em 98, a gente já falou, o decreto número 2829, que deu muita força aqui ao orçamento programa, juntamente com a portaria 42 de 1999. Eu vou destacar as duas portarias depois, a 42 e a 63, então vamos deixá-las aqui. Em 2000 surge a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que junto com a Lei 4.320 são as duas campeãs nos editais, a Lei 10.180, dos sistemas de contabilidade, sistema de planejamento e orçamento, a portaria 163, que surge muito em razão da LRF, para a consolidação das contas, a emenda constitucional número 86 de 2015, as emendas constitucionais 95 e 93 de 2016 e a emenda constitucional número 100 de 2019. Aqui é a 86, a emenda impositiva individual. Nós já falamos que o impositivo foi o nome dado no veículo de comunicação, mas na Constituição não tem nada de emenda impositiva, são programações de execução obrigatória, e aqui só as individuais, e depois aqui a emenda constitucional 100 colocou as emendas de bancada. A emenda constitucional número 95 trouxe o novo regime fiscal, também conhecido como teto de gasto, e a emenda constitucional número 93, ela trouxe aqui a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, e também a DREM, desvinculação das receitas dos estados e municípios. Veja só, é essas duas linhas, com esses dois panoramas aqui, essa sequência de regras, você tem a matéria que cai para a administração financeira e orçamentária. E aqui está muito mais do que cai. E, na verdade, a Lei 4.320 e a LRF
são as constantes. E artigos da Constituição Federal, são os aspectos constitucionais legais que nós mencionamos, geralmente lá na nossa, quando a gente falou do conteúdo, a gente falou em outra oportunidade do conteúdo dos editais. E aqui a gente trouxe completo aqui as informações, é muito difícil numa prova de AFO, a questão não está contida aqui nessas regras. Vamos lá, vamos seguir aqui para você ver que essas duas portarias, a 42, que veio trazer os conceitos, vários conceitos sobre função, e nós vamos ver em outra oportunidade, função, subfunção. Também tinha aqui o programa. O que era um programa? Que é o instrumento da ação governamental, né? Um programa. O que era um programa? O que era uma ação? Um projeto? Uma atividade? Está tudo aqui na portaria número 42. Ela vai dar condições para a implementação definitiva dos programas. Olha o que ela fez. A portaria diz o seguinte: Estado, município, vocês vão definir os seus programas. O que era lógico, que a portaria número 9 não conseguiu fazer. Que a portaria 9 lá de 74 engessou o sistema, já de 42 disse, ó, o problema ele é de cada um, ele é local, específico, então faz aí o seu, elenca os seus programas para resolver os seus problemas. Elenca aí você, porque na União a gente vai fazer a junção das contas, dos gastos, pela outro tipo de classificação, não a de programas. Então a 42 foi muito importante. E a 163, depois da LRF, que a LRF veio cobrando a consolidação das contas, a portaria 163 vem e traz condições para consolidar as contas. Se cada ente fosse criar também um sistema de classificação, ia ficar inviável a consolidação. Então a portaria 163 de 2061 tem um grande mérito aí de trazer condições de classificação aí para consolidação das contas públicas, ok? Então duas portarias importantes, é claro. Se tiver no edital, você vai lá e dá uma boa lida nela, se tiver expressamente. Agora, se tiver só os conceitos, eu aconselho a gente seguir os nossos livros digitais, que lá nós vamos traduzir as informações de maneira mais fácil e aí você poder acompanhar. Duas importantes aí, vamos deixar aí. E aí a gente vê a parte para cima do orçamento. O orçamento ele é tradicional, lá com o seu nascimento, lá em 1215, depois 1822, que ele está mais maduro, com receita e despesa, ele avança um pouco, e sempre com esse foco de controle daquele órgão representativo, o parlamento, na direção do monarca, que era o representante, que era ele o chefe do poder executivo, não é isso? Controle, então, político. Olha aqui, ó, nosso gráfico mostra. Então, esse orçamento tradicional é um instrumento de controle político. Ele vai continuar assim, em razão até do absolutismo da época, até a transição, e só vai ser considerado aí um orçamento moderno já no século XX, que a gente vai ter as guerras, o foco muito grande na área de planejamento, e o orçamento passa a ser um instrumento da administração, que o orçamento precisava responder a outras questões, além da relação de receita e despesa. Não deixar de ser uma lei de meios para, então, responder a outras questões, como política financeira, política monetária, políticas econômicas. Então, o orçamento tinha que dizer o seguinte: o que vai ser entregue para a sociedade. Aí o orçamento é cobrado de forma administrativa e como instrumento de planejamento. Esse gráfico, guarde bem, cai na prova, só essa distinção entre o que quem era o instrumento de controle e quem é o instrumento de planejamento. Vamos tocar? E aí a gente vai entrar na classificação. Esse orçamento, para ele chegar do tradicional até o orçamento moderno, ele vai passar por aqui, ó, pela fase tradicional, pelo tipo tradicional, depois desempenho e depois programa, que hoje é considerado o orçamento moderno. O professor Giacomoni, mais à frente lá do seu livro, ele vai dizer o seguinte, que o orçamento tradicional e moderno, na verdade, são as extremidades de uma linha contínua no tempo, e que a administração, com os seus técnicos e a própria sociedade, ela vai sempre buscando esse orçamento moderno cada vez mais completo, cada vez mais traduzindo realmente a política do governo e sendo um instrumento eficaz de planejamento. Então, o orçamento moderno ele vai sempre avançando, fazendo com que haja esforço para aperfeiçoamento, para agregação de componentes e elementos do orçamento em busca da melhoria. Então, seria grandes ideais, objetivos a ser alcançável. Sempre que você chegasse naquele orçamento moderno, ele avançaria mais um pouco e a administração teria que correr atrás para tentar responder as questões e melhorar o seu sistema de planejamento do orçamento. Está lá no livro, mais à frente, mas a questão mesmo é essa aqui, ó. Classificação tradicional, desempenho e programa. E o tradicional, de forma bem direta,
ele não se preocupa com a realização do governante. Não se interessa com o que está sendo realizado. Não tem objetivo definido na seara econômica, social, nenhuma das áreas, não tem objetivo definido. Não era importante saber por que determinado item da despesa era comprado ou adquirido. Então, vamos representar aqui de forma simples. Receita e despesa. Você tem desse lado aqui, ó, a compra de cimento. Você tem aqui a compra de areia. E nesse nosso orçamento aqui, a gente podia também aqui comprar algum outro item aqui. Cimento, areia, ferro. E os valores. Que tal comprar aqui um aparelho de raio-x? Só para deixar exemplificado aqui um equipamento. Ok. Elementos de despesa. Esses elementos de despesa são para quê? Não interessa. Orçamento tradicional, não interessa o que você ia fazer com aqueles elementos. Só interessava o que era comprado. Esse era o foco do orçamento tradicional. Então a lei tradicional, lei de meios. O que criava o quê? Um círculo vicioso. Para aquele órgão sempre ele estava o quê? Tentando aumentar o seu recurso para comprar mais. Agora, para que comprava? Não ficava explícito. Então essa é a famosa, aqui sim, é o mais correto para se chamar que o orçamento era uma lei de meios. Olha aqui, ó, esses aqui são elementos. Elementos de despesa, que era a classificação comum. Elementos de despesa e quem comprava, talvez, né? Tinha que saber quem comprava, que hoje a gente podia usar aí, a gente vai ver em outra oportunidade, a classificação institucional. Mas aqui, o que fazia com isso? Não era interessante saber, para esse orçamento tradicional. Aí vamos apagar aqui. Vamos apagar, porque a gente tem que saber, então, se esse orçamento aqui tinha alguma dimensão. Sim, a única dimensão dele, ó, era a dimensão objeto de gasto. O que comprava. O que comprava. Era o foco desse orçamento. A gente viu lá. Comprava areia, cimento, ferro e um raio-x. Dimensão, então ele era unidimensional. Orçamento tradicional. Agora guarda aí. Vamos partir para o próximo. Orçamento de desempenho. O desempenho, ou funcional, já há um avanço, porque a preocupação é com o que se está fazendo. Não é só o que comprava. Você compra, mas para quê? O que você está fazendo com ferro, areia, cimento e um raio-x? Aí eu te mostro aqui embaixo. Ó. Você continua tendo aqui receita e despesa, essa estrutura básica do orçamento, mas agora a gente pode classificar dentro da área, por exemplo, aqui da saúde. Então aqui vai surgir uma classificação que a gente já conhece, já falou na portaria 42 de 99, que é a classificação por função. Dentro da saúde, você comprou areia, você comprou ferro, aquela mesma relação, cimento. E a gente colocaria o seguinte, dentro da saúde, dentro de um projeto, não é mesmo? Ó, projeto. Dentro desse projeto, você compra areia, ferro e cimento. E um aparelho de raio-x. Mas também você pode ter aqui, ó, atividade. Dentro dessa função saúde, atividade. Que você pode comprar também areia, ferro e cimento. Repetir esses itens e os valores dentro da atividade. Você já está percebendo o quê? Atividade, projeto. Então, o que eu estou fazendo? Você responde essa pergunta no orçamento de desempenho. O que você está fazendo com o recurso? Opa, eu estou fazendo um projeto. Ah, é? Qual é o projeto? O projeto de um hospital. Ah, então o hospital tem que ter areia, ferro para construir o hospital, o raio-x para colocar lá dentro. Isso é um projeto, é um novo hospital. O que você está fazendo? Estou fazendo uma atividade. Qual é a atividade? Ah, vou fazer uma manutenção de um hospital que está com algum problema. Então é a manutenção desse hospital. Então você tem projeto e atividade. Olha só, qual é essa classificação? Programa, não é isso? Então aqui, ó, além da função, você começa a ver aqui a classificação programática, que é os programas começam a surgir. Você consegue responder o que você está fazendo com o recurso. Apresenta, então, o orçamento de desempenho propósitos e objetivos. Custos, dados quantitativos, que você não via lá no orçamento tradicional. Mas o que você não tem no orçamento de desempenho, e é o que as provas de concurso sempre vão te perguntar. No orçamento de desempenho você não tem? Planejamento. Ainda não existiu vínculo com o planejamento. Esse conceito aqui é sempre cobrado.
Se o orçamento de desempenho já havia, então, o vínculo com o planejamento. Não havia. Não existia. Isso só vai surgir na próxima evolução, que é o orçamento programa. Vamos lá? Vamos primeiro colocar aqui a dimensão. Se o orçamento tradicional ele tinha então, uma dimensão, o orçamento de desempenho ele aparece agora ó, com duas dimensões. Ele é bidimensional. O orçamento de desempenho ele tem objeto de gasto, continua tendo objeto de gasto. Então, perceba, aquele orçamento tradicional, características dele foram mantidas, características, e agora a gente tem o orçamento de desempenho. E a próxima evolução, o próximo tipo, vai manter características do tradicional, algumas coisas do desempenho, e vai acrescentar aqui ó, o planejamento, para se chamar agora orçamento programa. Vamos lá? Ver o último tipo aqui, para a gente encerrar essa nossa videoaula, esse bate-papo praticamente entre nós sobre orçamento, que é tão importante. O orçamento está presente nas nossas vidas diariamente, na parte privada e na parte também do Estado, que é a atividade financeira do Estado. Quando você está andando pela rua, vendo uma obra sendo executada, ou uma obra que precisa ser executada para, por exemplo, melhorar a mobilidade da cidade, atrair investimento, melhorar a segurança, e a atividade financeira do Estado precisa ter o quê? Um orçamento que responda aquilo dali, programas que respondam efetivamente às demandas ali que são necessárias para melhorar o ambiente da coletividade. E o orçamento programa é o orçamento atual. Olha aqui, ó. O orçamento programa é a inversão da perspectiva, visando a solução dos problemas. Então, se antes a gente pensava em despesas, e isso foi melhorando, para a gente chegar a responder a um problema, com orçamento programa a gente inverte essa dinâmica. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá e levantar os problemas, verificar se a gente tem um programa para atender esse problema, dentro de um planejamento, ter os objetivos, as metas, e aí sim, quantificar isso lá nas despesas e encaixar isso nas receitas. Houve uma inversão das perspectivas com relação à solução dos problemas. E qual a fundamentação disso? Isso nasce lá com a Segunda Guerra Mundial, a adoção do PBBS, que olha só, o PBBS tem questão de prova que afirma, o PBBS, que é a programação, planejamento, programação e orçamentação, não foi bem sucedido na época, por vários problemas, mas é o PBBS que espalha a ideia de um orçamento-programa. É ele que vai ser aí o grande difusor dessa ideia. Olha aqui então, vínculo com planejamento. Com essa informação aqui, você resolve grande parte das questões. Agora então, invertemos a lógica. Então você chega naquele caso que a gente estava citando, da compra da terra, da areia, do cimento, do ferro e do raio-x, agora inverteu. Você tem aqui, numa certa localidade, você tem agora o seguinte, a reclamação de que as pessoas saem de uma localidade para outra. Vamos continuar com o nosso exemplo. Há grande número de reclamação em que as pessoas se deslocam de distâncias muito grandes para poder ser atendidos. Porque lá na localidade deles não tem um hospital. Ou a fila lá no posto de saúde ou no hospital, ela demora dias para você ser atendido ou fazer um exame. Então agora é o seguinte, vamos aqui, ó. Qual é a ideia do orçamento do programa? Nós temos um problema. Nós temos um problema. A falta de um hospital. Não há um hospital na região. Ou a fila está muito extensa. Para ser atendido, demora-se 90 dias para ser atendido lá na localidade. Então a gente tem uma necessidade, que é criar um novo hospital. Na necessidade, novo hospital. Essa necessidade de um novo hospital, a gente vai ter que prever ela num programa. E esse programa vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter uma meta. Lembra? No PPA, a meta. Então, a meta para esse hospital, a gente pode fazer o seguinte, não só naquela região, precisa de 3 hospitais, e se a gente quiser também, pode fazer manutenção em hospital. Manutenção em hospital. Naqueles que já existem, talvez para atender uma outra região. Então, meta, 3 hospitais novos, e meta, fazer a manutenção em 5 hospitais. E você pode quantificar essa meta em valores financeiros e físicos, né? E essa ideia do orçamento programa,
nos diria o seguinte, a gente tem um problema e o nosso objetivo é combater essa fila de 90 dias, vamos passar ela para 5 dias, ou 3 dias, ou horas, não sei. Então a gente tem um objetivo dentro de uma diretriz prevista no PPA, que é diretriz é aumentar a qualidade no atendimento da saúde, uma diretriz mais genérica, diretriz, lembra do PPA? PPA é DOM, diretriz, objetivo e meta. Diretriz melhorar a qualidade do atendimento na saúde, objetivo nesse problema específico encontrado, diminuir a quantidade de dias de espera na fila. E qual é a solução? Um programa, no âmbito desse programa a gente vai ter atividades que são manutenção de hospitais e vamos ter projetos que é a construção de novos hospitais. Então, veja que a gente foi evoluindo nas categorias de programas para chegar nessa atual, ok? Ah, e tem as dimensões para a gente finalizar. Esse exemplo eu coloco no livro digital, lá do nosso curso no CDF Concurso. Coloco esse exemplo detalhado, com mais gráficos e desenhos. Mas assim, para nós finalizar, vamos lá, dimensão então do orçamento do programa, planejamento, programação e orçamentação. Está aqui o elemento planejamento incluído então agora e nos ajuda muito na hora da prova. Vamos chamar o CDF aqui? Aí ó, o CDF veio mostrar um painel que com a adoção do orçamento do programa, a Secretaria do Tesouro Nacional elencou algumas características e essas características estão aqui, ó, as principais, ó. Integração do planejamento e orçamento, quantificação de objetivos e fixação de metas, relações insumo-produto, alternativas, o orçamento do programa dá alternativas, acompanhamento físico-financeiro, permite o acompanhamento, por quê? Porque tem meta financeira, meta física, avaliação de resultados, também é permitido em razão de você quantificar, de você ter meta, né? E gerência por objetivos. Não é mais gerência por aspectos contábeis. Agora a gerência passa a ser por objetivo. Olha a diferença do orçamento tradicional. E também a diferença para o orçamento de desempenho, que não tinha um vínculo com o planejamento. O CDF trouxe aqui, ó, essa tabela com essas características, cai em prova nesses termos. E vamos para outra. Olha aqui, ó. Essa é mais extensa. Não vamos passar por todos os elementos. A gente ir direto para as questões de prova e encerrar aqui nossa videoaula. São 8 características, essas características estão lá no livro do professor Giacomoni. Ele comparou o orçamento tradicional e o orçamento de desempenho. E elas caem em prova? Poderia ter colocado o CDF aqui também. Elas despencam em prova, cai muito, mas ela tem uma lógica. Então, no momento, você pode às vezes não decorá-las, mas você sabendo dessas diferenças entre os 3 orçamentos, você consegue resolver a questão. Porque olha só, olha para o lado aqui, o lado do orçamento aqui, orçamento programa. Olha aqui comigo, ó. O orçamento programa, a gente já viu e já falou que ele tem o elo com planejamento. E o tradicional, dissociado do planejamento. O orçamento programa tem que ter objetivo e meta. A gente viu que o objetivo lá era diminuir a fila e tinha uma diretriz geral, mas diminuir a fila e as metas, construir 3 hospitais e fazer manutenção em 5. O orçamento programa permite aqui avaliação e alternativas possíveis. Isso não existe lá no tradicional. Olha só, aquisição de meios, o foco nas unidades organizacionais. Depois você vai ler com calma cada uma dessas linhas. Eu vou continuar, são 8. Olha aqui, ó. A elaboração do orçamento considera todos os custos, inclusive os que extrapolam o exercício. Aqui não, a necessidade financeira. Por isso que era um círculo vicioso. Aquela unidade sempre queria mais, sempre agregar mais. Se tornava um orçamento incremental. Mais uma aqui, ó. A estrutura do programa, a estrutura tem aspectos administrativos e de planejamento. Já do lado tradicional, contábeis e de gestão. O principal critério funcional programático. Já aqui, ó, unidades administrativas e elementos. Isso aqui é a classificação. Essas unidades a gente podia até chamar hoje de classificação institucional, para a gente identificar qual órgão gasta e o que ele compra, o que ele gasta, só isso. E o que está fazendo? A gente não sabe. A gente só viu o que está fazendo com o orçamento de desempenho. E depois com o programa a gente foi além. A gente foi com a classificação funcional e praticamente aperfeiçoou a classificação programática, pensando então em atividade, projetos,
metas, produtos a serem entregues à sociedade. O último slide aqui da comparação lá do orçamento tradicional e programa. Utilização de indicadores, também característico de planejamento, resultado e o controle visa eficiência, eficácia e efetividade. Agora aqui, do lado tradicional, o controle é de legalidade, é um controle mais de conformidade, se aquilo está na lei ou não, mas se entrega o que era previsto, ninguém cobra. Agora o outro não. Foi eficaz? Foi eficiente? Né? Teve efetividade? E assim a gente encerra essa classificação, essa comparação. Lê com calma, que eu tenho certeza que você vai fazer questão sobre essa comparação entre orçamento programa e orçamento tradicional. O último slide, eu acho, é o resumindo aqui as dimensões, que a gente já passou lá durante os nossos slides, e questão de prova. Em 1986, a STN, aquela Secretaria do Tesouro Nacional, o órgão responsabilizado em finanças públicas, obteve um grande avanço na busca do reordenamento das finanças públicas brasileiras. Perfeito. 86, 87 e 88. Lembra? A tríade. 86, 87 tem o CIAF. E 88 vem a conta única. É um momento aí de grande importância, aí de virada no que diz respeito às finanças públicas. Vamos fazer a última questão da nossa videoaula, lá da CGU, Controladoria Geral da União, um órgão muito importante, é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá no ano de 2007 e um pouquinho em 2008, como analista de finanças e controle. Hoje o nome já mudou. A CGU pergunta o seguinte: no orçamento tradicional, a estrutura do orçamento está voltada para aspectos administrativos e planejamento? Não, tradicional não tem nada de planejamento, o planejamento está aqui, ó, orçamento programa. Então está errada a questão, os aspectos contábeis e de gestão, esses sim, são lá do orçamento tradicional. Na verdade, aquela tabela comparando o tradicional e o programa é de leitura obrigatória e você tem que estar sempre atento. Vamos ver a resposta então? É errada a questão. E aqui eu só acrescentei o gráfico para você não esquecer que esses elementos do tradicional não quer dizer que o orçamento programa ele não faça uso da contabilidade. Claro que faz. Mas só que o enfoque agora aqui não é mais os aspectos contábeis de gestão, não é a contabilidade por ela mesma, mas sim os objetivos, o planejamento, as metas, os indicadores, mas ainda faz uso da contabilidade. Então, aspectos do tradicional estão presentes no desempenho e também estão presentes no programa. Um não elimina o outro e vai se aperfeiçoando. Ok? Um grande abraço. Encerramos aqui nossa videoaula. Orçamento programa, desempenho e tradicional é questão certa também em concurso de administração financeira e orçamentária. Corre lá, estuda bastante, que eu tenho certeza que estudar é o seguinte: quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Já percebeu isso? O pessoal fala assim, não, a pessoa passou no concurso, como ele é sortudo? Não é sortudo não. Na verdade, quanto mais você estuda, se prepara, essa sorte ela aumenta de um tamanho que você nem imagina. Grande abraço, até a próxima.